Olá, bem-vindos à oficina de escrita científica e nós vamos começar agora a falar das seções principais de um texto científico. Isso é, a introdução, material e métodos, resultados, discussão, objetivos, o resumo. Eu sei que muita gente vai se sentir tentada a começar a acompanhar a partir daqui, mas eu recomendo muito assistir às aulas anteriores, porque vários dos conceitos que vamos utilizar aqui já foram introduzidos nessas aulas. Na primeira aula, eu fiz um breve histórico do pensamento científico e da forma de escrever ciência. Já a segunda aula foi sobre como delimitar o seu trabalho, encontrar o seu objetivo principal, responder qual que é a pergunta do seu trabalho, descobrir a sua história, que é o primeiro passo de começar a escrever qualquer trabalho. Já a terceira aula foi sobre como construir um parágrafo de um texto científico, pois o parágrafo, ele é a unidade fundamental de informação de um texto. Estes são os dois livros referências desse curso. Eu tenho utilizado os dois igualmente para montar as aulas. E é o Escrevendo Ciência, do Joshua Schimmel, e o Guia de Escrita para os Cientistas, do Stephen Hurd. E a partir da aula anterior, eu tenho disponibilizado no Drive da oficina os capítulos traduzidos referente ao tema da aula. Então esse é o capítulo 17 do Hurd, que é sobre parágrafos. Então veja, o capítulo se encontra todo traduzido, está bem formatado. E o mesmo para o Schimmel. Então recomendo que sempre depois vocês vejam como os autores desses livros tratam esses exemplos para entender melhor, até porque estamos falando de uma disciplina de escrita, né? Então uma apresentação oral talvez não seja a melhor forma de transmitir essas coisas, embora seja uma ótima introdução. Mas leiam sempre esses capítulos, eles são curtos. Veja que esse do Schimmel ele tem 9 páginas, o do Herd também tem 9 páginas, então dá para ler tranquilo. E eu escolhi traduzir esses livros porque eu sei que muitos alunos têm dificuldade com a língua, então ler esses livros no original se torna bastante difícil, de forma que a pessoa tem duas dificuldades, uma que é entender o conteúdo em si e outra é entender a língua. Mas continuando, essa é a estrutura básica de um artigo, que tem esse formato conhecido como formato de ampulheta. Esse esquema foi apresentado na aula 1, mas vou fazer uma breve recapitulação, em que você tem esse formato de ampulheta, porque a introdução, ela começa o tema, seu ponto mais amplo, ela vai se afunilando até os métodos e os resultados, e a discussão, ao invés de afunilar-se, ela vai se expandindo em direção à conclusão, criando então esse formato de ampulheta. E nessa aula vamos falar dessa primeira seção, que tem essa característica de afunilamento. Então vejam o esquema gráfico da introdução, em que você tem a amplitude da discussão, que ela vai se afunilando, vai diminuindo em direção à pergunta do trabalho que foi feito. Mas, de forma geral, podemos dividir a introdução em 3 partes. A primeira trata de definir o território de pesquisa. E o que isso significa? Algumas frases que estabelecem o contexto mais amplo possível para o trabalho realizado, visando demonstrar sua importância para um amplo conjunto de leitores potenciais. Na segunda, então, dentro desse território de pesquisa, você vai definir o nicho, que é o seguinte, que é a progressão para a questão central da pesquisa, identificando assim o nicho de pesquisa. E precisa ser um problema aberto, concreto e específico, dentro do território de pesquisa que foi definido anteriormente. E por fim, o terceiro componente da introdução se trata de ocupar o nicho que foi definido anteriormente, que é basicamente dizer o porquê você fez e como você fez. Mas nós vamos começar falando agora sobre essa primeira parte, que é definir o território de pesquisa. Desconsiderando o resumo, que é um texto à parte, a introdução é a primeira seção de um artigo científico, ou de um texto científico. E a sentença mais importante de qualquer artigo é a primeira. E essa importância da primeira sentença é tão grande que ela é considerada uma posição de poder, uma posição poderosa. Então, suas primeiras palavras têm grande impacto, fazendo com que o início de um artigo seja uma posição poderosa. Isso porque esse começo, essa abertura, ela tem 3 funções e 3 objetivos. Ela direciona-se a um público específico, ou seja, nela você vai delimitar qual é o público que você deseja atingir, deve identificar a importância e o problema do que motiva a pesquisa e introduzir os principais personagens da história que você está contando. E como vocês vão ver, uma falha em qualquer um desses 3 requisitos causa uma confusão e uma dificuldade de entendimento do leitor. E eu vou demonstrar a importância desses fatores em alguns exemplos. Iniciando os exemplos de boas aberturas, nós temos que algumas aberturas elas são feitas em apenas uma sentença. Analise então o título do trabalho e as suas aberturas. O título nessa parte é importante porque
É o primeiro contato que a pessoa tem com o seu trabalho. Se vocês quiserem analisar com calma, pausem, porque eu vou falar de maneira corrida. Então veja que num bom texto, nenhuma palavra é à toa. Toda palavra que foi colocada lá foi colocada intencionalmente com o objetivo de transmitir uma informação. E eu destaquei aqui algumas palavras importantes para a gente entender o conteúdo desse texto. Ao começar pelo título, nós temos mineralização do nitrogênio, desafios de um paradigma em mudança. E apenas por esse título, nós já imaginamos que se trata de desafiar um paradigma que está estabelecido. E ele começa, desde o final do século XIX, a mineralização do nitrogênio tem sido percebida como ponto central do ciclo do nitrogênio no solo e o processo que controla a disponibilidade de nitrogênio para as plantas. Então nós temos que, para começar essa análise, nós temos então a identificação do paradigma que está sendo desafiado, que é a mineralização do nitrogênio como ponto central do ciclo do nitrogênio no solo, e nós temos a utilização desse termo, tem sido percebida, que nesse contexto mostra que essa visão será desafiada. Você não falaria, por exemplo, a mutação tem sido percebida como o principal fator da evolução das espécies, porque essa é uma visão corrente. E por fim, começar dessa forma, desde o fim do século XIX, mostra que existe um componente histórico que será trabalhado nesse texto. E esse é um outro exemplo de uma abertura de apenas uma sentença, que é efeito da suplementação com ácido fólico durante a gravidez sobre a asma na infância, um estudo prospectivo de coorte de nascimento. As atuais diretrizes de saúde pública nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália recomendam que mulheres consumam uma dose suplementar diária de 400 microgramas de ácido fólico no mês anterior e durante o primeiro trimestre da gravidez para reduzir o risco de defeitos do tubo neural nas crianças. E como você tem um trabalho que está falando sobre o efeito desse suplemento na asma da infância, ele já começa com essa abertura, falando sobre o que as diretrizes atuais recomendam, você já percebe qual que é a mensagem do artigo. Partindo para a análise, como o título do artigo enfatiza asma infantil, você pode deduzir toda a história. Suplemento de ácido fólico durante a gravidez pode aumentar o risco de asma infantil. Então veja que o título já contextualiza qual vai ser o trabalho, sobre qual que é o tema do trabalho, e na abertura você deve definir o território da sua pesquisa. E ele já começa demonstrando o que será desafiado, que é essa dose de suplementação diária. No entanto, devido a essa temática, vou deixar claro que esse é apenas um artigo que foi utilizado como exemplo no livro. Então eu não sei o fim dessa história, eu não sei quais são as recomendações atuais. Continuando, nos exemplos anteriores, a abertura do texto levou apenas uma sentença. Mas às vezes, essa abertura ela leva mais do que uma sentença. Veja esse exemplo de uma abertura que leva duas sentenças. A topografia de paisagens montanhosas é criada pela interação entre o soerguimento de rochas e a erosão. A incisão fluvial em rocha matriz é o principal processo erosivo que controla a taxa de resposta da paisagem às mudanças na taxa de soerguimento e no clima. Nós temos que a primeira frase, ela introduz o tema principal, que é a erosão, e qual que é a importância desse processo. A topografia de paisagens montanhosas é criada pela interação entre o soerguimento de rochas e a erosão. Ou seja, olha qual que é a importância da erosão. É a interação entre ela e o soerguimento das rochas que definem a topografia das paisagens montanhosas. Nós temos que a segunda frase, ela desenvolve o foco específico e apresenta o personagem principal, que é a incisão fluvial. A incisão fluvial em rocha matriz é o principal processo erosivo que controla a taxa de resposta da paisagem às mudanças na taxa de soerguimento no clima. Ou seja, a primeira sentença introduz esse processo de erosão e a segunda sentença aborda a incisão fluvial como principal processo erosivo. Ou seja, erosão, erosivo, você percebe a ligação entre eles, que é muito clara. E por último, algumas aberturas podem levar a um parágrafo inteiro. Os polímeros conjugados são materiais inovadores que combinam as propriedades optoeletrônicas de semicondutores com as propriedades mecânicas e as vantagens de processamento dos plásticos. O parágrafo continua e conclui: assim, os polímeros conjugados oferecem a possibilidade de uso em dispositivos como LEDs plásticos, painéis fotovoltaicos, transistores e em aplicações totalmente novas, como telas flexíveis. Então, na primeira sentença, ele apresenta os personagens principais dessa história, que são os polímeros conjugados, que são materiais promissores para o desenvolvimento de materiais. E após fazer essa apresentação desse material novo, ele então destaca e concretiza esse potencial
ao descrever os dispositivos que podem ser produzidos com essa tecnologia. Ou seja, na abertura, ele apresentou os polímeros conjugados, que são os materiais inovadores. Ele fala o que diferencia esses polímeros conjugados, que é essa combinação de propriedades de optoeletrônicos, de semicondutores, com propriedades mecânicas. E, por fim, vende o peixe dele, falando como que esses materiais inovadores podem ser utilizados para novas tecnologias, que inclui LEDs plásticos, painéis fotovoltaicos, transistores e telas flexíveis. Inclusive, deixando as telas flexíveis, que são as aplicações totalmente novas, em destaque no final do parágrafo, que também é uma posição-chave. Então vejam que é possível ter uma abertura que tem uma sentença, duas sentenças ou até um parágrafo inteiro. No entanto, passando de um parágrafo, já é preciso ter muito cuidado para não confundir e direcionar erroneamente o leitor. Eu vou ler a abertura e a conclusão do primeiro parágrafo desse trabalho e a primeira sentença do segundo parágrafo desse trabalho. As plantas exercem um controle crucial sobre a dinâmica do metano em ecossistemas de áreas úmidas. Elas fornecem carbono para a comunidade metanogênica do solo, tanto através de produção de matéria orgânica, quanto por meio de exudatos e resíduos frescos. Correlações fortes entre produtividade primária líquida e fluxos de metano em escala de ecossistema, observadas em diversos ambientes, destacam a importância do aporte vegetal de carbono. E começa então o segundo parágrafo. No entanto, as plantas vasculares também transportam metano para fora do solo e sedimentos, contornando efetivamente a zona aeróbica de oxidação do metano. Então vamos analisar aqui cada parágrafo e veja qual que é o tema principal que é colocado no texto nesse primeiro parágrafo. As plantas exercem um controle crucial sobre a dinâmica de metano em ecossistemas de áreas úmidas. E como que elas fazem isso? Como que elas realizam esse controle? Ao fornecer carbono para a comunidade metanogênica do solo, ou seja, a comunidade de bactérias que utilizam o carbono e nesse processo libera metano para a atmosfera. Ou seja, plantas controlam a dinâmica do metano ao fornecer carbono para bactérias do solo. Mas veja então como que começa o segundo parágrafo. No entanto, as plantas vasculares também transportam metano para fora do solo e sedimento, contornando efetivamente a zona aeróbica de oxidação do metano. Ou seja, as plantas servem de canal para a atmosfera para o metano no solo, evitando completamente as bactérias. Veja que quando a abertura falha em definir o tema da pesquisa, o leitor fica confuso. Então, no primeiro parágrafo, as plantas controlam a dinâmica do metano, fornecendo carbono para as bactérias no solo. E o segundo parágrafo, plantas servem de canal para a atmosfera para o metano no solo, evitando as bactérias. E essa mudança de direção no texto deixa o leitor confuso. Por quê? Será que o artigo vai utilizar então esse segundo mecanismo para contradizer a importância do primeiro mecanismo? Ou então ele vai tratar dos dois mecanismos igualmente no texto? E nós temos que uma nova abertura que aborda diretamente o tema trabalhado é melhor. Então veja como que ele poderia ter começado esse texto, já deixando muito claro para todo mundo do que se trata. As plantas controlam a dinâmica do metano em ecossistemas de áreas úmidas por meio de dois mecanismos. O primeiro é fornecer carbono à comunidade metanogênica do solo. Já o segundo ele poderia continuar. Então olha como que uma abertura que estava em dois parágrafos foi transformado em apenas uma sentença e como a partir dela você já começa a estruturar o trabalho na sua cabeça de forma que consiga entender bem. Então quando o texto ele é bem estruturado, a mensagem flui com muito mais facilidade. Aqui fica claro que ele já vai trabalhar com esses dois mecanismos e ele já descreve, então, o primeiro e o segundo. Você já espera que ele vai explicar qual é o primeiro e qual é o segundo, o que é que ele faz. E a partir disso, fica muito fácil afunilar essa introdução para o problema específico que ele vai tratar e exatamente como que ele vai fazer isso. Então, quando a abertura demora muito para se desenvolver, o leitor perde qual é que é o ponto do texto. Um outro tipo de abertura ruim é quando a abertura é muito ampla e não define o território de pesquisa. Por exemplo, na meiose, genes que são sempre transmitidos juntos são descritos como apresentando ligação. No entanto, a ligação pode ser incompleta devido à troca de segmentos de DNA quando os cromossomos estão pareados. Essa ligação incompleta pode levar à criação de novas combinações de alelos, originando novas linhagens com conjuntos distintos de características.
Quando a gente parte para analisar, nós vemos que essa abertura ela é muito ampla e falha em introduzir o trabalho. Ou seja, ela é uma abertura tão ampla que ela poderia se encaixar como primeiro parágrafo de muitos tipos de trabalho. No caso, ela pode se afunilar em várias direções, uma abertura tão ampla dessa. E esse é um erro comum de pesquisadores iniciantes. No entanto, às vezes esse é um erro comum de pesquisadores iniciantes, porque realmente é difícil de se começar a escrever sobre um assunto que você ainda não domina tão bem. Então, às vezes, é realmente recomendado de você começar mais amplo mesmo. Porque não é ruim começar o texto amplo demais. Isso sempre pode ser refinado nas futuras revisões. Especialmente quando a gente fala de dissertação e tese, TCC. Muitas vezes aquelas introduções bem longas desse tipo de texto, quando passa a ser um manuscrito para ser enviado, passa a ter só 3, 4, 5 parágrafos no máximo. E falamos sobre como introduzir o tema do trabalho, mas também temos como outra função da introdução se direcionar a um público-alvo específico. E conhecer o público-alvo e criar uma abertura direcionada é fundamental para o sucesso do trabalho, especialmente em artigos e propostas de financiamento. E para artigos científicos, a introdução varia de acordo com a amplitude da revista. Considere as primeiras sentenças de 2 artigos recentes de física de partículas. Nós temos o artigo publicado na Nature, que começa: o modelo padrão de partículas descreve as partículas fundamentais e suas interações por meio das forças fortes, eletromagnética e fraca. Já a abertura para um periódico específico, como a Journal of Physics, ela já é bem diferente. A produção exclusiva dos mesons em colisões hadrônicas são processos difrativos que podem ser calculados na cromodinâmica quântica perturbativa. Então, o que difere especialmente a Nature da Journal of Physics? Tem a ver com a amplitude que se propõe a revista. A Nature ela é muito mais generalista. Ela, ela publica coisas das geociências, do clima, da biologia, da química, da física. Então, embora esses trabalhos sejam muito específicos, eles devem ser compreendidos de alguma maneira por um público bastante amplo. Então, mesmo um artigo de física de partículas, que é algo muito complexo, ele inicia de maneira que outros cientistas, ou jornalistas, ou quem quer que seja, consigam entender pelo menos do que aquilo se trata. Por outro lado, um periódico com foco em muito mais específico, como um jornal para físicos, não vai ter essa preocupação de introduzir o tema para um público amplo. Então ele já começa pesado. Vou dar agora também outros 2 exemplos de um mesmo tema sendo trabalhado em uma revista mais específica e outra mais generalista, começando pela mais específica, que é a Applied and Environmental Microbiology, que começa: a microscopia de epifluorescência e os métodos de contagem viável direta demonstraram que apenas 0,01 a 0,1% de todas as células microbianas de ambientes marinhos formam colônias em placas de agar padrão. Grande parte da discrepância entre as contagens diretas e as contagens em placas foi explicada por medições de diversidade microbianas que empregam sequenciamento de genes de RNA 16S sem cultivo. O consenso atual é que muitos dos grupos microbianos marinhos mais abundantes ainda não foram cultivados. Ou seja, essa metodologia atual, no caso atual para a época do artigo, né, mostravam que apenas de 0,01 a 0,1% de todas as células microbianas formavam colônias que era possível de analisar em placas de agar padrão, que é aquela placa de cultivo de células microbianas. De forma que o consenso entre os especialistas é de que muitos dos grupos microbianos marinhos mais abundantes não foram cultivados. Ou seja, se eles não foram cultivados, eles não foram observados e não foram conhecidos. Agora vamos ver como uma revista generalista do mesmo ano tratou esse tema. Anthony van Leeuwenhoek, o primeiro a observar bactérias, ficaria surpreso ao saber que mais de 99% dos micróbios marinhos permaneceram desconhecidos até depois de a Vikinglander partir em busca de vida microbiana em Marte. Então, olha como esses autores colocam essa problemática, que é a mesma do artigo anterior, de uma maneira que é muito mais engajante para um público geral. O Anthony van Leeuwenhoek, ele desenvolveu o primeiro microscópio, e ele foi o primeiro a observar diversos micro-organismos, como bactérias, células, etc. Ou seja, tem esse componente histórico que vai atrair a atenção de muita gente.
Então o autor faz esse vínculo entre personagens muito improváveis, que é o Anthony, a Viking Lander, que foi buscar vida em Marte. E aqui são algumas pranchas feitas pelo Anthony. E o artigo força muito essa contradição, não é? Como que nós estamos enviando uma sonda para procurar vida em outro planeta, se 99% da vida do nosso planeta, dos oceanos do nosso planeta, nós nem mesmo conseguimos identificar? Então, será que a gente realmente conseguiria identificar uma outra forma de vida se a gente conseguisse observá-la? Então, esse artigo passa a não ser interessante não apenas para os microbiologistas marinhos, mas sim atrai a atenção de um público muito mais amplo, para uma discussão muito mais ampla. No entanto, apesar de bastante interessante a introdução anterior, aquela abertura ela poderia ser chamativa demais para leitores de ecologia microbiana, ou seja, de um periódico mais específico, pois aborda um ponto que eles já conhecem e não representa a sua lacuna de conhecimento. Mas ainda assim, uma introdução pode ser engajante, mesmo para um público mais restrito. Então observem essa abertura. O artigo seminal de Larry Pomeroy revolucionou nossos conceitos sobre a teia alimentar oceânica ao propor que micro-organismos mediam grande parte do fluxo de energia em ecossistemas marinhos pelágicos. Antes de 1974, bactérias e protozoários não eram incluídos como componentes significativos nos modelos de teia alimentar. Pomeroy argumentou de forma convincente que os micro-organismos heterotróficos, as fibras invisíveis na teia alimentar do oceano, precisam ser incorporados aos modelos de ecossistemas. Então observem que esse é um texto que não é exatamente, ele não é convidativo para quem não é da área, tanto que ele abre o texto falando sobre o artigo seminal de Levi Pomeroy, que quem não é da área provavelmente não vai conhecer, ou seja, ele já coloca uma, de certa forma, uma barreira logo de entrada, né? E também com a utilização de muitos termos que são específicos de área, jargões da área, né? Por exemplo, micro-organismos mediam grande parte do fluxo de energia em ecossistemas marinhos pelágicos. No entanto, ele ainda assim ele permanece muito claro, ou seja, ele vai contextualizar o que quer dizer o artigo seminal do Larry Pomeroy. E mesmo que você não entenda da área, se você quiser utilizar esse artigo como ponto de entrada, você consegue, porque ele está explicando bem cada componente. Mas veja que ele não é exatamente convidativo, ou não se propõe a ser tão amplo quanto o exemplo da Science. E geralmente nós trabalhamos nessa escala, digamos assim. Mas é muito importante esse fator de você saber quando você está falando mais para colegas, ou quando você está falando mais para o público geral, ou mesmo para colegas cientistas de outras áreas. E quando nós falamos de artigos científicos, se você tem uma informação muito boa, um trabalho muito bem feito, mesmo se você escrever mal, você pode conseguir publicar, porque vai para revisão, vai e volta. Você pode publicar numa revista menor em impacto que poderia publicar se soubesse escrever bem, mas ainda consegue. Porém, identificar o público-alvo, tornar o texto interessante para um público amplo e escrever de maneira engajante é fundamental para conseguir financiamento. Acho que especialmente nessa parte de projeto e financiamento, que essa parte de saber escrever pode até pegar mais. Por exemplo, considere um projeto que será adaptado para um edital de financiamento de uma agência de pesquisa básica e outro voltado para a conservação. Ou seja, é o mesmo projeto, a mesma ideia que vai ser adaptada para ser submetido para dois editais diferentes. O primeiro sendo para uma agência mais de pesquisa mesmo, e a segunda uma agência focada em conservação. Nós temos que, para a agência de pesquisa básica, a abertura é a seguinte: a influência da neblina em processos ecológicos e hidrológicos em zonas costeiras há muito intriga os cientistas. Já para a agência de conservação, as florestas costeiras da Califórnia estão entre seus recursos naturais mais distintos e valiosos. Nós temos que o mesmo projeto vai ser julgado muito diferentemente dependendo do contexto. Então, pegando a primeira frase, a primeira abertura, a influência da neblina em processos ecológicos e hidrológicos em zonas costeiras há muito intriga os cientistas. Um parecerista de uma agência de pesquisa básica ele pode pensar o seguinte: nunca pensei que a neblina fosse tão importante para a ecologia. Preciso ler mais. Até como alguém da, até como alguém que está na Amazônia, achei interessante essa abordagem, porque as neblinas, especialmente de manhã, aqui são muito fortes. Olhando de cima, às vezes parece até que tem verdadeiros rios de neblina ali passando pela floresta, né? No entanto, como que um parecerista de uma agência de conservação pode receber essa informação?
Isso é algo para a bolha de acadêmicos desconectados da realidade. Não vai me ajudar. Ou seja, ele está preocupado com algo muito mais prático do que teórico. Por outro lado, veja a segunda abertura. As florestas costeiras da Califórnia estão entre seus recursos naturais mais distintos e valiosos. Um parecerista de uma agência de pesquisa básica poderia falar: esse projeto tem um interesse regional e foco na proteção ambiental. Isso não é ciência para a nossa agência, então eu posso ignorar. Por outro lado, um parecerista de agências de conservação: é verdade, as florestas costeiras são recursos importantes que precisamos proteger. E proteger esses recursos é meu trabalho. É melhor ler mais para descobrir como que essa pesquisa pode me ajudar a fazer isso. E saber delimitar a amplitude da abertura e o público-alvo é uma questão de experiência. Porém, a abertura e a resolução devem ser do mesmo tamanho. Então aqui tem os três casos que pode acontecer. O primeiro é a abertura ser muito mais larga do que a resolução. Ou seja, você está prometendo demais e os seus leitores se sentirão enganados. Já você acerta no alvo quando a amplitude da sua abertura e a amplitude da resolução for a mesma. E os leitores se sentirão satisfeitos. Já um terceiro problema que pode acontecer é quando a resolução ela é muito mais ampla do que a abertura. E o maior risco de quando isso acontece são seus leitores não perceberem qual que é a história que você está contando ou qual parte dessa história poderia interessar eles. Eu acho que com o passar dos anos, que a gente vai lendo muito sobre a nossa área, a gente sempre conhece alguns trabalhos do tipo. Por exemplo, eu já cheguei a citar alguns trabalhos de experimentação para falar sobre alguma teoria ecológica ou coisa do tipo, que os próprios autores não se referiram a isso nos seus próprios trabalhos. Ou seja, na minha opinião, eles poderiam ter proposto a resolver um problema mais amplo, mas talvez não enxergaram isso. Também você vê muito isso em introdução, discussão de artigos, que às vezes um autor ele usa um trabalho como base para discutir uma questão ali, e quando você lê a referência que ele utilizou, você vê que o autor que citou, que descobriu aquela história naquele artigo, pois o artigo não se tratava sobre aquilo. Talvez estava tratando ali uma questão menor, mais específica do seu grupo de estudo, mas então uma outra pessoa cita aquele trabalho dentro de um contexto maior. E como saber então, como que você consegue casar, né, a amplitude da abertura ser a mesma da resolução? Eu acho que uma boa maneira de pensar sobre isso é que os artigos científicos, ele tem esse formato que parece circular, que começa pela abertura, que é a introdução, opening, vai para o challenge, que é o desafio, que no caso seria o objetivo, a questão principal, etc. A ação, que é o material e métodos e os resultados. E por fim, ele retorna para a resolução, que é meio que uma volta também para a literatura, não é? Então essa estrutura ela é circular, mas na verdade, quando você analisa ela de outra forma, ela na verdade ela faz uma espiral. Por quê? A história, ela retorna ao seu começo, mas o ponto de começo mudou. Porque como você fez uma descoberta nova, você está adicionando coisas, quando você retorna a ele, você já retorna avançando um pouco mais esse ponto de início. Então tenho em mente que tem que haver esse retorno ao tema mais amplo que foi introduzido, digamos assim. Os exemplos que utilizamos foi sobre a abertura da introdução, sobre essa parte mais ampla de definir o território da pesquisa. E agora nós vamos para a segunda parte, que é sobre definir o nicho, que é a progressão para a questão central da pesquisa, identificando o nicho da pesquisa, um problema aberto, concreto e específico, dentro do território da pesquisa. Então, à medida que a forma da ampulheta se afunila ainda mais, a sua introdução avança em direção à sua questão central de pesquisa, ao identificar um nicho de pesquisa, um problema aberto, concreto e específico dentro do território da pesquisa. Isso pode significar uma lacuna em nosso conhecimento sobre algum tópico, pode significar notar uma contradição aparente na literatura, uma afirmação publicada que seja vulnerável às novas informações, pode significar identificar modelos teóricos concorrentes que possam ser distinguidos por novos dados, ou pode até significar sugerir uma forma totalmente nova de pensar sobre uma área de pesquisa. Ou seja, daquela grande área que você apresentou, você tem que começar a definir o seu nicho, o que exatamente vai ser tratado dentro daquele território maior. E nesse ponto não pode ser vago, tem que ficar claro qual que é
a problemática que está sendo tratada. E por fim, ocupando o nicho, que é o terceiro componente da introdução, indica ao leitor como que seu trabalho ocupa o nicho que você acabou de identificar. E o terceiro componente da introdução indica ao leitor como seu trabalho ocupa o nicho que você acabou de identificar. Ao fazer isso, ele afunila ainda mais o formato da ampulheta. 1. Delineando a abordagem que você adotou para responder à questão central. E por delimitar a abordagem, não significa expor todos os métodos em detalhe, mas sim explicar a estratégia geral utilizada. Como, por exemplo, indicar os tipos de experimentos ou observações realizados. Foi em campo, foi experimental, é teórico, bem como os principais dados coletados e como eles ajudam a esclarecer a questão central do estudo. Ou seja, você vai ligar o que você está fazendo com o problema que você apresentou. E segundo, mostrando como a resposta a essa questão ajuda a resolver o problema em aberto que você identificou. E aqui, alguns guias de redação recomendam encerrar a introdução com a declaração da sua questão central. Já tem outros que sugerem você prosseguir com um breve resumo dos seus resultados. Eu acho que você já deve ter visto alguns exemplos desses na literatura, que é quando no final da introdução, além de falar do objetivo principal, da questão principal, os autores já falam qual foi o resultado daquela hipótese ou daquela pergunta. E não há problema em revelar a conclusão principal logo na introdução, já que o resumo já entrega o final. Os pesquisadores interessados prosseguirão a leitura para entender como você defende suas conclusões, e quem não tiver tão interessado assim, já se satisfaz com a resposta direta à questão e decide se continua ou não. Mas mesmo se ele não continue, ele vai absorver qual que é a mensagem principal do artigo e pode ser até que no futuro venha se lembrar dele quando for oportuno. E como conclusão, nós temos que livros e revisões da literatura, eles tentam construir um muro sólido de conhecimento. Já a introdução de um artigo científico ou de um projeto de pesquisa, ele foca nos buracos, ou especificamente em um buraco, nesse muro do conhecimento que será solucionado.